Domingo é muito, muito bonito também. Eu vou começar a nossa conversa pelo trecho do Evangelho. O trecho do Evangelho que é lido para nós é tirado de São Mateus, estamos lendo São Mateus esse ano, não é? É o capítulo 13, versículos 24 a 43. Domingo passado nós começamos o capítulo 13. O capítulo 13 é o capítulo que nos fala das parábolas de Jesus, é o discurso das parábolas. E nós vimos domingo passado o que a palavra faz acontecer nas pessoas. Então depende muito de quem recebe. Então lembra lá a semente que caiu na estrada, não deu nada. A semente que caiu em cima de pedra, brotou porque tinha um pouco de terra, mas morreu porque não tinha raiz. Depois a semente que caiu no meio dos espinheiros, e os espinheiros cresceram juntos com a planta e mataram naturalmente a planta. E a semente que caiu em terra boa, que deu muitos frutos. Então, várias maneiras de receber a palavra de Deus e as consequências também. Mas Jesus continuou a falar de parábolas. Hoje nós temos 3 parábolas que Jesus nos apresentou. A primeira parábola é a parábola do trigo e do joio. Então, resumindo, um homem tinha um campo e semeou trigo. E foi dormir, naturalmente, foi esperar que a semente germinasse, que as plantas crescessem, e cresceram bonitas, bonitas mesmo, né? Ele achava que ia ser um colosso, mas a colheita, né? Mas o que aconteceu? O trigo e o joio, eles são plantas muito parecidas, só distinguem quando começam a dar os cachos, né? Então, o que aconteceu? Quando começaram as plantas a encaixar, os funcionários, os empregados, perceberam uma coisa. Olha, tinha muito joio no meio, muito joio mesmo, né? E, naturalmente, estragava um pouco o trigo. E eles vão, então, para o patrão, vão dizer, olha, o senhor plantou trigo, como é que esse negócio aí está cheio de joio aí? Aí o patrão falou, esse foi algum inimigo nosso que fez, né? Que jogou, semeou isso para estragar a nossa plantação. Aí os empregados falam para ele, o senhor quer que a gente arranque o joio agora? Ele falou, não, deixa aí, vamos deixar amadurecer o trigo, aí a gente colhe e separa o trigo do joio, e o joio naturalmente joga no fogo, não presta, né? E o trigo vai para os nossos silos, né? Vamos guardar o trigo. Então, Jesus contou essa parábola e depois ele explicou a parábola. É interessante ler a explicação que Jesus dá. Então ele diz assim, né? O campo é o mundo. Então entenda bem, o mundo, a sociedade. O mundo, quando fala, não é o planeta, é a sociedade humana. Então, o campo são as pessoas, não é? A boa semente, quem são as boas sementes que dão o trigo? São os que pertencem ao reino de Deus. Quer dizer, as pessoas que ouviram a palavra de Deus, receberam a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, procuram viver a palavra de Deus, são a boa semente, o trigo. O joio são os que pertencem ao maligno. Quer dizer, aqueles que seguem os caminhos longe de Deus, os caminhos do mal. Então aqui a gente já vê Jesus mesmo explicando o significado disso. Aí Jesus diz o seguinte, o inimigo que semeou o joio é o diabo, né? O diabo, quer dizer, o demônio, Satanás, né? Que procura fazer que o mal aconteça, o mal que é justamente a oposição ao reino de Deus. A colheita. Quando é que vai acontecer a colheita? No final dos tempos, quando Jesus voltar, né? Então aí vai haver a separação dos bons e dos maus. Quem é que vai colher o trigo? E o joio também. São os anjos, né? Isso aí temos naquela a explicação, naquele sermão também, discurso de Jesus, sobre o final dos tempos, quando os anjos vão separar os bons dos maus.
Então vão colocar as ovelhas de um lado e os cabritos, coitados, do outro lado. Os cabritos lá. Essa é a explicação, essa é a comparação, né? Mas os cabritos são bons também, né? Mas é uma comparação, né? Os maus do lado esquerdo e os bons do lado direito. Também isso é muito... uma explicação, uma comparação, né? E aí, então, o que vai acontecer? O Filho do Homem enviará seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecados, que praticam o mal. E os depois lançarão na fornalha do fogo, quer dizer, no inferno, né? Então, essa é a explicação que Jesus dá para nós. Agora, é muito bom. E os bons? Eu estava esquecendo o que Jesus disse, né? Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então, aqui nós temos a explicação que Jesus, ele mesmo dá dessa parábola, né? Agora, isso aqui tem implicações para nós? Tem. Olha, eu vou agora pular desse trecho do Evangelho para a primeira leitura. Primeira leitura tirada do livro da Sabedoria. Esse livro é muito bonito. É o último livro que foi escrito do Antigo Testamento. Esse foi escrito assim pouco tempo antes da chegada de Jesus. Portanto, é um livro muito, muito bonito mesmo, um livro da Sabedoria. Ele foi escrito, se diz, na Babilônia ou no Egito. Ele foi escrito em grego, não é? É o capítulo 12, versículo 13, 16 a 19. O que nós temos aqui? Primeiramente, diz o seguinte, que só existe um Deus. Não há, além de ti, outro Deus. Só existe Deus. E não há outro Deus que cuide de todas as coisas. E a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Quer dizer, só Deus, portanto, ele existe, só Deus, o nosso Deus, e só ele que cuida de todas as coisas e não precisa dizer para ninguém se o julgamento dele é justo ou injusto. Deus é justo. Então ele não precisa prestar contas para ninguém. Agora, veja só, aqui que eu acho interessante, né? A tua força, falando com Deus, né? Conversando com Deus, é princípio de tua justiça, e teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Então, Deus tem poder. Deus tem um poder, é todo poderoso, mas ele usa do poder dele para massacrar, não. Ele diz aqui, para com todos é indulgente. Deus é bom para com todos nós. Então, veja só, é interessante, quando ele fala de todo o poder, a gente logo pensa no prepotente, que vai massacrar, etc. Deus não é assim. A onipotência de Deus é também toda a misericórdia de Deus para conosco, não é? Depois ele vai dizendo assim, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Isso aqui é interessante, essa tradução. Nos governas com grande consideração. Depois ele vai dizer uma coisa que é consequência para nós. Isso aqui que eu queria chegar quando falei, saindo da parábola de Jesus. Assim procedendo, ensinastes a teu povo que o justo deve ser humano. Isso aqui é bonito, né? Ensina que o justo deve ser humano. Nós devemos ser humanos. E se humanos aí, compreensivos. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Então nós temos aqui uma coisa bonita. Deus tem poder, mas o poder de Deus é também clemência. É que nos compreende, nos perdoa, nos ajuda, né? E nós temos que imitar Deus. Imitar Deus significa ser parecidos com Deus. Então, tem pessoas que são muito duras, né? A comunidade tem, às vezes, algum problema, pessoas que, às vezes, não procedem direito, né? Temos de expulsar essas pessoas da comunidade. Não é por aí. Como é que Deus age? Nós devemos agir também, quer dizer, tem de ter, naturalmente, uma comunidade deve ter suas leis, né? Ele tem de, como São Paulo mesmo procedia, a gente vê nas cartas que ele escrevia. Mas nós não podemos ser intolerantes.
A intolerância é a coisa pior que pode acontecer para uma pessoa intolerante. E geralmente a pessoa que é muito assim, muito duro, etc. Eu vou contar uma coisa para você. Essa pessoa é insegura. Nós temos dentro de nós assim um mecanismo que é muito interessante. Eu chamo mecanismo, né? Nós temos na nossa Constituição o seguinte: quando você está inseguro, você começa a afirmar aquilo para mostrar segurança. Então, quando você vê uma pessoa muito rígida, uma pessoa assim muito forte, muito exigente, essa pessoa é insegura. Nos meus 83 anos de vida, e também na minha vida de padre, de bispo, olha, isso tenho confirmado. Quando você encontrar uma pessoa que é muito rígida, consigo mesmo com os outros, pode saber, essa pessoa é insegura. A pessoa que é segura, tem segurança, ele sabe compreender os outros, sabe se compreender a si mesmo, sabe compreender o que Jesus disse, né? Tudo tem hora. A gente precisa ajudar, né, aquelas pessoas que erram para retomar o bom caminho. Não é a pessoa está caindo num poço. Você não vai pegar e pôr o pé para a pessoa cair mais ainda. Você tem que estender a mão para a pessoa se levantar, a pessoa sair do poço, daquele buraco, né? É importante isso que Jesus nos ensina nesta parábola. E outra coisa também que a gente pode aprender com essa parábola, que eu acho uma coisa, o seu interior, nós, cada um de nós, dentro de nós queremos seguir os caminhos de Deus. Mas dentro de nós, há o joio. Então são aqueles instintos que nós temos dentro de nós, que nos querem levar para outros caminhos. E isso existe, né? Essa, como é que a gente poderia dizer? Essa contradição interna que existe. Você sente isso, eu sinto isso, todos nós sentimos isso, né? São Paulo sentia. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele descreve a luta, né? Ele diz, eu quero o bem, mas sou arrastado pelo mal. Quer dizer, o joio e o trigo, né, que vão ficando dentro de nós. E quando ele pede a Deus que o afastasse do demônio que se bofeteava, que ele não sabe exatamente o que era, que fraqueza que ele tinha, porque os santos também tinham o joio e o trigo, né? E Deus disse para eles, não, negativo, eu vou dar a graça para você vencer isso. Você confie na graça, na minha força, que você vai vencer tudo isso, né? Então a gente tem paciência também com a gente mesmo, não para achar que está tudo bem, não, mas para a gente se compreendendo, não ficando conflitado, como muitas vezes encontro pessoas que ficam até meio atrapalhadas da ideia com isso, né? Não sabe administrar os seus problemas internos. Essa parábola é muito rica, sabe? Muito rica. Tanto para a comunidade, como nós devemos fazer na comunidade. Não achar que a comunidade deve ser uma comunidade de pessoas perfeitíssimas. Não, a comunidade sempre tem coisas, né? E se você achar uma comunidade perfeitíssima, você desconfie, né? Você desconfia que não é a comunidade de Deus, não. Porque Jesus é que nos explica isso. As duas outras parábolas que nós temos aqui falam da força do reino de Deus, né? Então vai comparar o reino de Deus à semente de mostarda. A semente de mostarda é muito pequenininha, é menor de todas as sementes. Então Jesus diz, o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. E o que acontece? Aquela sementinha, ela germina e se torna uma árvore naturalmente, um arbusto de horta. Na terra de Jesus chega a 3 metros de altura, né? 2 metros com facilidade, em alguns lugares até 3 metros a mostarda. E Jesus disse, é assim o reino de Deus. Quer dizer, a força, o reino de Deus tem força, a palavra de Deus tem força.
É que nós vimos domingo passado, com o Isaías dizendo, né, como a chuva que cai, ela tem força. Agora, naturalmente, depende das pessoas que recebem a palavra de Deus. Depois, Jesus compara o reino de Deus, a terceira parábola, com o fermento. A mulher pega um fermento para fazer um pão. Ela não vai pegar lá 1 quilo de fermento para 1 quilo de pão, de farinha. Vai dar uma confusão danada, né? Não presta. É um punhadinho de fermento. Pega aquela massa toda e fermenta, leveda, né? E você tem um pão gostoso, como a gente tem comido por aqui, não é? Então, a mesma coisa. O reino de Deus é pequeno, mas ele tem de ter uma força grande. E essa força depende, naturalmente, de quem está agregado a esse reino de Deus, quem participa desse reino de Deus, não é? Então, é importante, não é a comunidade ser grande ou pequena, não é isso importante. É a qualidade, a força da semente que cresce e também do fermento que leveda, não é? São 3 parábolas, portanto, 2 ainda a gente vendo a explicação de Jesus, os efeitos da palavra de Deus. A primeira, aliás, não é? A efeito da palavra de Deus. A primeira parábola de hoje. Então, recorde, não é? O trigo que é plantado e vem o diabo e planta o joio, né? Então, tudo isso, um bom e um mau, vão conviver. Eu me lembro de Santo Agostinho, ele tem umas coisas interessantes, né? Uns escritos, e ele punha a pergunta, por que Deus permite que os maus fiquem presentes no mundo junto com os bons? Não era melhor que Deus eliminasse todas as pessoas más, as maldades? E ele dizia assim, olha, Deus permite que os maus fiquem com os bons, para que os bons ajudem os maus a se tornarem bons. A bela explicação de Santo Agostinho, né? Muito bonito mesmo, né? Bom, a primeira leitura eu já expliquei para vocês, então, o livro da sabedoria, né? Que Deus é poderoso, mas Deus é clemente, Deus nos compreende, nos perdoa, e assim nós devemos ser também com relação àquelas pessoas que erram, saber compreender, saber ter paciência e ajudar essas pessoas a se tornarem boas. O Salmo responsorial também é muito bonito. O Salmo responsorial é comentário à primeira leitura. Quer dizer, a meditação, não é comentário, é meditação. A gente ouve aquela palavra, enquanto vai pensando nela, a gente vai dizendo esse salmo também. E é vamos dizer, uma continuação dessa ideia. Deus é poderoso, mas Deus é bondoso, é clemente, é misericordioso. Veja só, é o Salmo 86 na numeração da Bíblia hebraica e 85 na Bíblia grega. O Senhor, ó Senhor, é uma conversa com Deus, não é? Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, a minha prece e o lamento da minha oração. Então aqui veja só, ó Senhor, sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Quer dizer, então esse é o nosso Deus, né? A gente sempre deve lembrar dele, não para abusar da bondade dele, mas para sentir que em Deus nós encontramos a paz do coração, da alma. Depois ele continua, as nações que criastes virão adorar e louvar o vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. É o que o livro da sabedoria fala. Só Deus, só existe um Deus, o nosso Deus, que é poderoso, mas misericordioso. E aí continua. Vós, porém, sois clemente. Veja, essa palavra clemente, é bonita essa palavra. Clemente, aquele que compreende, aquele que está aberto ao outro. E fiel, sois amor, paciência, perdão. Tende pena, olhai para mim, confirmar com vigor o vosso servo. Veja, portanto, aqui é um apelo realmente para a gente compreender quem é nosso Deus, que é poderoso, é justo, mas é misericordioso. Não é? Então, a gente confiar sempre na misericórdia de Deus
E lembrar, com relação aos outros também, que Deus é misericordioso e clemente. Pessoas que erram, a gente deve ajudar essas pessoas a se encontrarem novamente com Deus. A segunda leitura, como é a leitura continuada, nós estamos lendo assim, todo domingo a gente vai continuando, da carta aos Romanos. Então é um pouquinho diferente dos dois trechos, Sabedoria e Mateus, não é? É o capítulo 8, versículo 26 a 27. É lindo, é um trecho muito bonito. Eu vou começar, não pelo começo, né? Eu vou começar pela segunda frase. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Quer dizer, então nós sabemos conversar com Deus, nós não sabemos o que nós pedimos para Deus e nem sabemos como nós devemos pedir a Deus, né? Então, o que acontece? E daí? E daí? Então vai dizer, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Nós não sabemos o que nem como pedir a Deus, mas o Espírito Santo está dentro de nós, nos ajuda. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós nos ajuda. Ele reza através de nós, ele pede através de nós, ajuda a nos a pedir. E aí, então, é aquele que penetra o íntimo, quer dizer, Deus que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Então, o Espírito Santo, quando a gente é levado pelo Espírito Santo, a gente vai pedir, mas vai saber o que pedir e como pedir, né? Deus olha. Quando o Espírito Santo é que reza em nós, ou através de nós, é claro que nós somos ouvidos, porque o Espírito Santo é Deus. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Veja que trecho bonito, né? Você não sabe o que pedir. Você pede isso, pede aquilo, mas você não sabe o futuro, você não sabe o depois. Toda a história você só entende no final. Se você pega uma novela no meio, está uma confusão, o que vai dar, o que não vai dar, né? Se você pega um filme, é a mesma coisa. Então, temos de esperar o fim para entender. E o que acontece? Nós, no meio da história, começamos a pedir coisas que não levam a nada. Não vão levar um bom termo da nossa história. Então, não sabemos pedir. Nem sabemos como pedir, muitas vezes, não é? Às vezes pedimos de uma maneira que não é exata. Mas nós temos alguém que está dentro de nós que nos ajuda a pedir certo e pedir da maneira certa, que é justamente o Espírito Santo. Mas esse trecho é muito bonito, mas eu proporia a quem for meditar os textos da nossa missa, que ficasse com os trechos do Evangelho de Mateus, né, as 3 parábolas, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e a semente e o fermento. E a primeira leitura, o livro da sabedoria. Deus, só existe um Deus. Deus é todo-poderoso, mas Deus sabe perdoar, Deus é misericordioso. E nós temos que aprender com Deus a agir da mesma maneira. Agora, lembrando, primeira leitura, nós temos aí o joio e o trigo. O joio foi Deus que semeou. O trigo, o joio, vamos fazer bem direitinho para não dar confusão. O trigo, quem é que semeou? Deus. O joio, quem foi? O diabo. Então, quem é? O joio, as pessoas que estão longe de Deus, procedem mal, prejudicam, fazem os outros pecar. O trigo, as pessoas que vivem no caminho de Deus. Muito bem. Então, convivendo. Por que Deus não acaba com isso? Não. Vão conviver. Quando chegar a colheita, quando chegar a vinda de Jesus, então, o que vai acontecer? Os maus serão separados dos bons. Lembra do capítulo 25 de São Mateus, não é? O juízo final. E aí, então,
os bons brilharão como astros no céu, estarão junto de Deus, e o joio, infelizmente, vai ser queimado no fogo eterno, como se diz, não é? E depois aquelas duas parábolas, a semente de mostarda e os fermentos, a força do reino de Deus. Muito forte. E ele tem força. Pequeno, mas ele tem força. A semente que cresce e o fermento pequeno que fermenta toda uma massa, faz um pão gostoso, né? Faz uma sociedade diferente dessa que nós estamos vivendo. E aí depois, aplicando essa parábola também, com a palavra de Deus, o que acontece dentro de cada um de nós também, a gente precisa saber se administrar, saber realmente enfrentar as contradições que nós temos dentro de nós, coisas que vêm de Deus e coisas que não vêm de Deus. Então a gente saber, com paciência, com tranquilidade, com paz, e sabendo que o Espírito Santo está dentro de nós, né, e nos ajuda a vencer tudo isso. Era isso, Fábio. Eu acho que realmente é muito bonito, né? Principalmente essa ideia do livro da sabedoria, eu acho muito interessante. Deus é assim. Nós temos que agir dessa maneira também. É igual a ele. É? E cuidado com as intransigências, com as durezas, a gente querer pisar em cima dos outros. Não presta, né? A gente saber compreender, não aceitar as coisas erradas, procurar resolvê-las, mas procurar também não eliminar as pessoas da nossa vida, né? Certo? Certíssimo. Dom Luizinho, sabe que isso tudo enche, acho que pelo menos a minha pessoa enche muito de esperança, né? Sim. Porque de pensar, quando faz essa palavra do fermento, ou da semente de mostarda, é que às vezes mesmo sendo uma pequena parte, né? Eu penso assim, o fermento como uma pequena parte do dia. A gente não consegue ficar meditando a palavra o dia todo. Nós temos outros afazeres, né? Exato. Mas ele tem força para fermentar toda a massa, ou seja, para transformar todo o dia num dia maravilhoso na presença de Deus. E mesmo a palavra, sendo uma coisa pequenininha como a semente de mostarda, se transforma depois numa árvore, se transforma numa coisa grande, enorme. Toda a potência não é nossa, né, Dom Luizinho? Não está dentro de nós, é Deus que traz, tudo está na mão de Deus. Então, reforça aquilo que eu falei a semana passada para o senhor, né? Que transforma meu coração numa terra boa, para que essa semente de mostarda caia e possa gerar essa planta enorme, para que tudo isso possa realmente frutificar dentro da potência que tem dentro dessa palavra na minha vida, né? Na vida de todos nós que estamos escutando. E que coisa maravilhosa, né? Que a palavra de Deus, isso tem ficado, tem ganhado cor na minha vida. A palavra de Deus é Deus. Exato. A palavra aquilo que o João fala lá no começo do evangelho dele, como isso tem ganhado cor, tem ganhado significado na vida. Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, é o próprio Deus que está ali. Exato. Né? Então, olha só que coisa maravilhosa. Esses dias, um grande amigo, e ele está lendo uns livros muito interessantes, não é? Assim, de teologia, e ele então perguntava para mim, olha, eu fico angustiado, porque quero ouvir Deus falar para mim, parece que Deus não fala para mim. E eu falei para ele assim, olha, você pega o Evangelho de João, ele diz o seguinte, no princípio era a palavra no grego é muito mais do que palavra, é revelação, né? Pessoa que revela alguma coisa. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, né? Quer dizer, Jesus é a manifestação de Deus. Então você, às vezes, quer ouvir Deus falar. Você fala, mas Deus não me fala. Deus falou e está falando. Você quer ouvir Deus falar? Você abre os evangelhos. Veja o que Jesus fez, o que Jesus dizia, como é que Jesus se comportava,
é a manifestação de Deus. Deus está falando, é a palavra de Deus. Então a gente às vezes quer se fechar num, como é que a gente poderia dizer, assim, num misticismo, né? Quando a coisa é tão concreta na vida da gente. E também, isso que você falou, a gente então ouve a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele fala para nós quem é Deus, o que é a nossa vida, qual é o sentido da nossa vida. Jesus disse tudo isso para nós. Está vendo aí as parábolas, como elas têm um significado grande na nossa vida. Então, você não pode ficar preocupado, eu tenho de me lembrar de Deus todos os momentos da minha vida. Isso é inviável, porque, como você falou, você tem seus afares, tem a sua família, tem o seu trabalho, né? Tem as outras ocupações. Quer dizer, como é que você fica rezando o dia inteiro? Antigamente, nos primeiros tempos, eles achavam que a pessoa devia se retirar, ficar num lugar deserto e só ficar rezando. Aí, naturalmente, isso é inviável, né? E então nós encontramos depois o São Francisco de Sales, por exemplo, que fala da devoção moderna. O que é? Você tem suas ocupações, você faz suas orações, é claro, mas não vai ficar o dia inteiro rezando. Você tem de fazer, então, transformar a sua vida numa oração. Então, você está trabalhando, você vai fazer como o melhor possível, porque você está fazendo para Deus. E tem uma das coisas interessantes é justamente aquele oferecimento do dia. A gente, quando levanta de manhã cedo, a gente ofereceu, meu Deus, eu ofereço todo o meu dia hoje. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Tudo isso é para o Senhor. Eu vou fazer diante do Senhor, né? E vai acontecer isso. Então não se preocupar de ficar rezando o dia inteiro, porque não é por aí. A nossa vida não é por aí, não. Nós temos de ter os momentos assim, na vida, no dia, momentos, né? Mas são momentos que depois são fermento, como você falou, né? No dia, vai dar o sentido para a vida, fazer crescer aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza, aquilo que a gente diz, né? E também é como a semente de mostarda, como você mesmo falou, né? Aquele pensamento, aquele oferecimento de manhã vai ser uma árvore que vai desabrochar o dia inteiro, né? Eu acho que é interessante a gente ir descobrindo as coisas de Deus, né? Porque Jesus, por exemplo, ele não ficava rezando o dia inteiro. Não. Tirava as noites para fazer oração, né? Mas Jesus, durante o dia, estava lá, às vezes ficava até bravo com os fariseus lá, com os caras, né? Com os sumos sacerdotes, aquele pessoal. Mas Jesus, que ele vivia a vida normalmente. Nós temos de viver nossa vida com alegria, com a nossa família, com os nossos amigos. E tem aqueles momentos que ele diz, tudo isso, meu Deus, estou fazendo, é por ti. Né? Por ti que eu estou fazendo tudo isso. Né? Aí, então, tudo se ilumina naturalmente, né? Pelo modo como a gente vive, né? Tá certo? Muito certo, Dom Luiz. Como as coisas passam a fazer sentido quando a gente para prestar atenção no que Deus está falando. Como Exato. Tudo passa a ter um sentido, ter um objetivo, parece definido na vida da gente, né, Dom Luiz? Exato. Eu tenho um movimento aí, que não sei se você conhece, é dos focolarinos. Focolare, é muito interessante que eles têm todo mês uma frase da Bíblia para viver, procurar viver, né? Isso é interessante. A gente, de manhã, pega uma frase da Bíblia. Hoje, que frase que vai me iluminar a vida, né? Isso ajuda também, né? E oferecimento. Oferecer, a gente oferece de manhã, depois à noite, né? A gente pede perdão se não viveu de acordo, pede uma bênção e Deus está com a gente. Deus está muito perto, né? Vai uma bênção para você ter um bom sábado, um bom domingo também, uma bela semana. Então, nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos,
desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.